Seja bem-vindo, eu sou o Lucas Monteiro, o meu canal é o Pensamento Cristão e eu quero tentar elencar algumas questões levantadas contra a fé cristã e tentar trazer algumas respostas aqui, tá? Uma das perguntas que caçando na internet eu encontrei é do Daniel Gotijo em um debate, um ateu versus 20 cristãos, onde, né, cada cristão ali tem uma vertente teológica, filosófica e assim separadamente. E não é muito útil trazer, eu acho que o debate na íntegra aqui, mas o que eu diria sobre essa questão, se Deus existe, ele não se esconderia? A pergunta principal estamos falando de um Deus cristão, falta uma delimitação sobre a pergunta. Estamos falando sobre um Deus panteísta, estamos falando de qual tipo de Deus? Bom, se estamos falando do estilo Deus cristão, a gente tem uma questão teológica que precisamos enfrentar aqui, que é, primeiro, Deus ele é obrigado a aparecer da forma que você espera? Eu vou mais a fundo nessa questão. Deus poderia haver razões suficientes para não se apresentar da maneira que você espera. Por exemplo, ele poderia querer respeitar o seu livre-arbítrio. Imagine o seguinte, tá? Um ser que é um Deus todo amoroso, irresistível, como se ninguém pudesse resisti-lo de certa forma. Imagine que esse Deus irresistível em sua essência, ao ponto de você olhar para ele, ao ponto de você estar perto dele, você só o desejá-lo, isso limitaria o livre-arbítrio do ser humano, ou seja, você não teria, talvez, tá, um livre-arbítrio se Deus ele se manifestasse da maneira que você espera que ele se manifestasse. Então, o livre-arbítrio, talvez, para ser real, só é real porque Deus não se manifesta da forma que você espera que ele se manifeste. Agora, há uma outra questão que podemos elencar sobre aí. Quais respostas, quais argumentos te convenceria de que Deus ele de fato existe? Por exemplo, algumas pessoas elas são convencidas ao ler a Bíblia. Algumas pessoas elas são convencidas quando elas olham para a ciência. Algumas pessoas elas são convencidas da existência de Deus pelo simples fato de olhar uma planta crescendo e dizer, ora, isso só pode ter vindo de um Deus e não vindo do acaso. Então o que precisamos elencar e entender é qual tipo de argumentação seria o suficiente para que ao mesmo tempo que Deus ele mantivesse a liberdade humana, o livre-arbítrio, ao mesmo tempo que ele não se tornasse irresistível para aqueles que não quisessem ele livremente, e ao mesmo tempo se tornasse aparente para aqueles que o desejam. Então, uma das argumentações teológicas é que Deus ele se demonstra suficiente para aqueles que realmente o querem de coração. Então, esse é um primeiro ponto. Então, muitas pessoas já são convencidas através da Bíblia, às vezes são convencidas através de um louvor que é cantado, alguns são convencidos através de uma pregação, alguns são convencidos através de uma conversa, alguns são convencidos através de um sonho, mas nem todos são convencidos da mesma maneira. Por exemplo, você pode elencar e dizer assim, se Deus ele se manifestasse materialmente, eu acreditaria nele. Então você está alegando que você só acredita em coisas materiais, em coisas que só estão na tua frente. Então, como que isso não implica em alguns outros resultados? Por exemplo, você acredita em pensamento, muitas vezes você acredita em um mal, você acredita no bem objetivo, você acredita em coisas objetivas, você acredita em coisas abstratas, você acredita em coisas que não são palpáveis materialmente para você, mas ao mesmo tempo você vê boas razões para acreditar. Então, o que seria suficiente? Então você pode elencar que, Lucas, mas existem de fato descrentes não resistentes. Beleza, eu endosso essa questão e realmente eu admito, me parece provável, quando o argumento do ateu, aquele do ocultamento divino, ele vem à tona e vem em questão aonde ele elenca que existem descrentes não resistentes, ou seja, existem pessoas que não estão aparentemente demonstrando sobreposição nenhuma, questões contrárias nenhuma sobre a fé cristã e ao mesmo tempo parece que Deus não se revela para elas. Então eu tenho duas respostas em relação a isso. Por exemplo, muitas vezes somos encantados e somos atraídos por coisas que não temos razão suficiente para defini-la. A motivação para rejeitar ou para se aproximar. Por exemplo, aquele que gosta de uma bela arte. Muitas das vezes ele não tem boas razões para justificar o porquê ele acha aquela arte bela. Ele só diz, faz sentido para mim. Eu gosto daquela arte. Aquela arte é bela. E por mais que você queira argumentar, mesmo você sendo defensor de uma arte ferrenha, algumas pessoas simplesmente não vão gostar da arte por alguns outros motivos que não estão aparentes. Então, eu diria que tem algumas questões que estão encobertas. De fato, será que existem ateus descrentes não resistentes? Essa é a primeira pergunta.
Como é que eu comprovo isso? Como eu chego nesse patamar de resposta? Como é que eu digo que eu não estou resistindo de uma maneira que eu não consiga perceber? Porque quando chega na arte, eu simplesmente não gosto da arte. Aí você pode alecar, mas eu estou vendo a arte e tenho o direito de não gostar dessa arte. Bom, vamos para o segundo passo da questão, que é, se você rejeita o bem no seu interior, se você de fato rejeita o bem e Deus ele é bem, então, de alguma forma, se você rejeita o bem, você rejeita Deus também de toda forma. Isso poderia implicar na seguinte questão. Pô, mas você está dizendo que o descrente não resistente, ele rejeita o bem de alguma forma? Eu conheço pessoas que praticam o bem, que fazem o bem, que faz muito legal as coisas, muito boas e tal. Então eu poderia ir para um terceiro patamar para solucionar o problema, tá? Que é o patamar da gradação da revelação. Deus ele se revela de forma gradativa. Deus ele se aproxima de forma gradativa. Ele não se revela com a força total para todos. Ele se revela de forma gradativa. E isso há espaço teológico para isso. Ora, biblicamente a gente chega a entender que nem todos se revelaram da mesma forma que Deus não se revelou a todos, como se revelou para Abraão. Deus não se revelou da mesma maneira quando se revelou para os discípulos. Deus não se revelou da mesma maneira que se revelou para Moisés. Deus não se revelou da mesma maneira que se revelou para Eliseu, para Elias e outras pessoas. E, humanamente falando, também entendemos isso, que Deus ele não se revela da mesma maneira, ele se revela num nível onde a pessoa ela tenha o suficiente para acreditar, para rejeitar ou não. Mas vamos para um outro ponto. Além de ser gradativo, Deus ele pode ter escolhido um mundo possível, aonde, isso é molinismo, tá? Aonde ele entenderia que haveria o menos possível de descrentes não resistentes. Então, se de fato há pessoas que descreem de Deus e elas ainda fazem o bem, o moral está nela. E a Bíblia ela diz que a moralidade está no ser humano. Porque Deus colocou dessa maneira. Mas, olha, se o ser humano ele tem a moralidade intrínseca a ele, dentro dele, porque Deus colocou, ora, existe um padrão que ele alcança, mesmo ele não enxergando nitidamente Deus, mesmo ele não enxergando claramente Deus. E aí vem um outro ponto, onde Deus ele é justo. Ele julgaria a todos mediante a quantidade de revelação chegada para aquela pessoa. Mas olha, a quantidade de revelação chegada a certa pessoa não justifica se ela faz o bem ou se ela faz o errado. Se ela faz o errado, não é por conta da quantidade de revelação, é porque ela escolheu livremente fazer o errado. Agora, se ela vive uma vida de virtudes, mesmo o grau de revelação não chegar ao nível de outros, vai chegar a um grau de ignorância plena. Ora, a Bíblia diz que Deus ele será justo e julgará todas as coisas de maneira com uma reta justiça. Ora, se de fato tem alguém que é descrente e não resistente, eu perguntaria, por que Deus ele deveria se revelar agora, no momento que você quer? Por que Deus ele não poderia se revelar no futuro? Por que Deus ele não poderia se revelar após a morte? Sim, eu espero que você entenda e se tiver algumas questões, podem trazer aí que eu acho interessante.